Oi, gente. Nossa, que rápidas. Vocês são muito rápidas. Tava, Ju, tava sentadinha. Júlia, eu vou contar. Tem uma hora que a Júlia tá esperando essa live. Muito bem, bem-vindas, garotas. E aí, humanidade? Isso aí, Dé. Tenho falado tanto humanidade ultimamente que eu já tô assim, humanidade, vamos melhorar logo. Vamos aí, vamos agitar esse negócio. Vamos dar uma melhoradinha aí, humanidade, que o negócio tá puxado aqui, é trabalho, hein? Tô trabalhando mais do que quando não tinha pandemia. Mas é isso aí mesmo. Estamos aí pra isso. Júlia, já podia ter feito com você, já devia ter deixado gravado, aí só subia no YouTube. Muito bem. Muito bem, vamos deixar o pessoal chegando aí, vou passar alguns recadinhos pra vocês, tá bom? E a Eva, muito bem. E depois eu vou tirar o chat, tá? Eu vou passar algumas coisinhas aqui pra vocês de recados. Primeiro que vocês viram que eu disponibilizei lá o vídeo curtinho dos chakras, tá? Muitos de vocês já fizeram, né? Alguns cursos, já estudaram, muitos já têm o conhecimento dos chakras, mas muitos não. Então, como essas informações, esses vídeos estão chegando aí em muita gente, eu prefiro deixar lá aberto, disponível, para que as informações façam sentido, né? Porque senão fica tudo muito soltinho. De qualquer maneira, aqui no Instagram fica 24 horas, vai ficar gravadinho, depois eu subo no YouTube. No YouTube eu coloco os links, tá? Para vocês acessarem lá os links de todo o material que de repente eu citar aqui, algum material que é legal de vocês pesquisarem, né, para que a informação não fique só dentro da caixinha aqui também, né, que a gente, lembrem-se que a gente não está trabalhando com a verdade absoluta. E é isso, tá lá o vídeo, ele tem uma pequena meditação no finalzinho, tá, que é só de conexão com os chakras. Eu vou soltar para vocês uma meditação que eu não fiz agora não, ela é uma meditação antiga que eu achei em algum guardado meu aqui. Vou mandar beijo pra sua mãe, Julia, ela nem tá online que eu não tô vendo. Ela e o Luca ficaram de me assistir e não estão aí. É uma meditação que eu achei aqui, acho que no meu iPad, uma das primeiras que eu fiz. E ela é uma meditação para ativar o processo respiratório. Então eu vou gravar áudio e vou mandar para vocês, tá? Então tá lá, quem tá na minha lista de transmissão vai receber. Lembrem que para vocês receberem lista de transmissão, o meu celular precisa estar na agenda de contatos, senão vocês não recebem. E com a demanda que tá, eu não vou conseguir mandar individual não. Então se você não está recebendo, coloca lá, e tem o meu WhatsApp do Dendiba, coloca na listinha, no contato que vocês vão receber. Se você não faz parte da lista de transmissão, me manda um oizinho, me manda uma solicitação, põe lá a lista de transmissão no WhatsApp que eu incluo o seu número, mas não esqueça de colocar o meu na sua agenda. É 041 99974 3055, número comercial do Dendiba. Muito bem, bem-vindos então. Que mais de recado, minha gente? A aulinha tá lá disponível de frequência vibracional, acredito que muitos de vocês já viram, já assistiram, tá no YouTube, tá tudo no YouTube, tô apaixonada pelo YouTube, tá tudo lá. Os vídeos tô colocando tudo lá. Oi, Dé! É Dendiba, Dé! Outra Dé. Nossa, quanta Débora! Tem umas 4 Déboras aí, minha gente, vou ficar confusa. É Dendiba. Dendiba significa campo eletromagnético em japonês. Porque, vou falar rapidamente a história aqui pra vocês. Quando eu fui abrir o café, o Luca que me ajudou com o nome. E quando eu foquei só na parte das terapias, eu não ia colocar nenhum nome, ia deixar o meu só, mas ele achou muito sem graça e falou que tinha que ter um nome. E como ele estuda japonês, e da outra vez eu fiz uma mistura de um português com francês mequetrefe, ele me ajudou com esse olho aqui, né? Eu sou descendente de japonês. Ele me ajudou com o nome, então Dendiba significa campo eletromagnético no sentido de eletricidade, tá? Não no sentido de energia, de chi, de corpos sutis.
campo eletromagnético mesmo, de dar choque. Porque eu sou muito chocante aqui com essas informações, até eu fico chocada de vez em quando. Vamos lá, tá lá a aula no YouTube de frequência vibracional. Ela é uma aula meio a meio, tá? Ela é meio eu, meio canalizada, que é assim que funcionam os cursos e as aulas presenciais. Mas eu acho que a informação ficou bacana, dá pra entender. Estudos maiores, eu coloquei lá nos links. Também tem um livro muito legal. Deixa eu ver, acho que ele tá na mão aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Manual Prático do Corpo Sutil. É um livro... Olha, Wilza! Não pode sair, hein, Wilza? Pode ficar aí, gatinha. Não vai sair correndo que eu vou ver, segundo a Júlia falou. Família, gente. Família é uma coisa linda aqui na minha vida. Todo mundo participa. Olha só, esse livro é legal. Coloquei lá no link do YouTube, na aulinha de frequência vibracional, tá? Esse livro é mara e fácil de entender. É um apanhado de tudo e é muito fácil de entender. Então tá lá disponível o link no YouTube. E o link que eu coloquei lá é da editora Pensamento, da Cultrix, tá? Que é desse livro aqui. Ah, obrigada, vocês gostaram? Que bom. Que ótimo. Tá espelhado? Ah, tá mal, eu vou pôr lá. Tá no link do YouTube, vamos lá no YouTube. Tô mandando todo mundo ir pra lá, minha gente. Vão lá que tá lá. Acessem Editora do Pensamento. Editora Pensamento, não do Pensamento. Editora Pensamento. E aí... Manual Prático do Corpo Sutil, Cindy Dale. Tá lá no YouTube, tem o link lá. Corram lá depois para assistir a aula de frequência vibracional. Livro fácil, tá? E dá para entender. A parte inicial é bem bacana falando de energia, dá para entender tudo. Fechou? Então tá bom. Que mais? Série Emoções também tá no YouTube. Muita gente assistiu, fiquei bem feliz. Muita gente me deu um feedback dessa série. São cinco aulas, né? 5 vídeos de 10 minutinhos, eu acho, e falando de emoções. Aqueles vídeos são todos canalizados, tá? Tá bem bacana e tem que juntar uma coisa na outra. As aulas, né, as lives, as transmissões canalizadas, elas fazem sentido quando a gente tá numa sequência, tá bom? Vamos iniciar? Vou tirar o chat então. Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Link, lista de transmissão, acho que era isso, tá bom? Hoje não vai abrir para perguntas, por quê? Porque vocês me enviaram muitas perguntas. Então tem muito assunto aqui. Eu não sei se vai dar tempo de eu falar tudo, tá? Porque a live é 1 hora e o meu acoplamento é 1 hora também. Mas o que 1 hora eu já começo a sair muito e perco a conexão. Se não der para fazer tudo hoje, na próxima a gente retorna com a parte do emocional, tá? Porque a gente vai falar da parte de sintomas físicos, que foi o que mais as pessoas estavam me mandando. E claro que vai linkar com o emocional, não tem como sair disso, tá? Não sou tirana, é que não vai dar tempo. E vocês já perguntaram, tem muito, isso aqui tudo é baseado nas perguntas, tanto que eu tive que fazer um mapinha aqui, porque se eu não fizer um mapinha e deixar só para essas hierarquias, se eu deixar vocês aí, vocês me desconcentram e daí quem vai levar puxão de orelha aqui do além sou eu, não são vocês, né? Vocês acham bonito isso? Se der tempo eu abro, tá, Will? Jenny, para perguntar. Porque a gente vai falar da parte física e depois vai falar da parte emocional. Eu precisei, de fato, fazer um mapinha aqui, porque tá tudo junto, misturado, por isso que é importante assistir lá as canalizações das emoções, porque aqui vai ser algo só para puxar a informação aí para vocês, tá bom? Vou tirar aqui então e depois, se der tempo, eu abro de novo, tá? Então vamos lá. Se estiver fazendo algo que afete sua segurança física, integridade física, não assista agora, deixa para assistir depois, num momento mais tranquilo. Porque a ideia aqui é que vocês prestem atenção na informação que vem, porque essas informações são cheias de ativações, tá? Então não é só uma questão de a informação que está chegando multidimensional, é o que está acontecendo aí no campinho eletromagnético, aqui no campo eletromagnético e na toda a parte aí de rede neural, a informação que chega, tá bom? Então inspira, solta o ar. Vamos fazer novamente aquela questão do tubo de luz, tá? Vamos trazer o tubo de luz azul, que dentro da frequência da luz azul é uma frequência de proteção. Se a gente for fazer a linha de Miguel, linha de Ogum, e a gente visualiza esse grande tubo de luz como se vem lá do cosmos
e se conecta ao chakra coronário, e esse tubo de luz faz toda uma proteção mesmo ao longo do seu corpo físico, todo o campo de energia sutil, e muitos de vocês não vão conseguir visualizar tubo, vão visualizar alguma outra forma geométrica. Deixa vir a mente, inspira, solta e sente a pulsação dos chakras, sente a pulsação dos órgãos, a vibração, né, do corpo ao redor, inspirando e soltando. E sejam bem-vindos, então. Saudações a todos que aí estão assistindo neste momento e assistindo em outro momento linear através da tecnologia que vocês possuem. Aqui neste ponto, acredito que vocês já estejam compreendendo o que esse momento está movimentando no planeta. Então, as informações de fora, de formação, o que culminou, o que trouxe aqui, são muitas, vocês têm acesso, então usem sempre esse filtro do discernimento que vocês possuem, todos vocês possuem, uns mais, outros menos, mas num sentido de alcance, né? Não um discernimento do que é correto ou o que não é. Alcance do significado das coisas. Então, vocês chegam nesse momento já conscientes de muita coisa do que está acontecendo. Inclusive, muitos de vocês estão desconfortáveis em ter acesso às informações. E, de certa forma, isso era previsto, né? Então, quando a solicitação é de o que vocês estão sentindo no corpo físico, até para chegar à informação no sentido de pergunta, para trazermos aqui, conversarmos sobre isso, ficou misturado. Então, tem muita questão, muita pergunta que veio num sentido de compreensão, a parte física, e também tem muito questionamento aqui da parte emocional. E aí vocês precisam entender que uma coisa não está desconectada da outra. Então, quando eu sugiro que estudem um pouco mais sobre as questões emocionais sutis, conectadas com a parte física, mas estudar tecnologia e um pouco de criatividade é importante. Movimento chakra base. E sabe por que isso acontece? Porque tem felinos aqui em volta, bem aqui atrás. E eles estão um pouco agitados aqui neste ambiente, porque me parece que falta um agora neste momento e a energia ainda está aqui. Então há uma soltura e há um rodear nessa unidade humana. E aí eles derrubam tudo. Mas hoje estão quietos, não estão miando, pelo menos. Voltando, corpo físico vai sentir. Então é sobre isso que nós vamos falar. Por quê? Porque vocês precisam lidar com essas sensações do corpo físico para que não entrem numa paranoia de acharem que estão doentes, por exemplo. Porque se vocês entrarem nessa paranoia de acharem que estão doentes, além de ficarem doentes fisicamente, estão puxando toda a parte emocional. Aí vão se juntar com a vertente do medo, do pânico, existem as outras pessoas ao redor e aí tudo fica muito confuso. Então, vamos trazer a parte de sintomas físicos, primeiro, que é o que vocês têm de palpável, tá? Porque no final, na segunda parte, nós vamos trazer um pouco das emoções. Então, se vocês já se movimentaram com as questões emocionais, de buscar compreender um pouquinho mais das informações que já vieram anteriormente, vocês automaticamente vão fazer essas conexões do que vai vir agora, tá? Então, um dos maior número de relatos, de questionamentos é em relação à dor de cabeça e a enjoo, náusea. Então, vamos tentar fazer aqui um desenho bem simples, só para que vocês acompanhem. Aqui vocês têm
o corpo humano e vamos pensar nos chakras, tá? Nos vórtices de energia. Então, aqui é o chakra coronário, um ponto flutuante acima da cabeça. E a conexão com a energia cósmica, a conexão com a essência de vocês, ela se faz através daqui, ó, do chakra coronário. Quando vocês captam essa informação de energia cósmica, ela vai vir sutilmente, vai se conectar e vai fazer um caminho de todos os 7 principais chakras. Lembrando que 7 principais chakras apenas nos humanos com geração do ano até o ano 2000 do tempo de vocês. Humanos de 2000, ano 2000 para cá, não tem esse sistema dos 7 chakras. Eles têm 4, tá? Não quer dizer que eles não tenham os chakras todos. Tem, vocês têm muito mais do que 7 chakras. São muitos chakras que vocês possuem, tá? A gente está falando do sistema dos principais. De nascidos, seres humanos nascidos no ano 2000 para cá, possuem um sistema intenso, é o sistema de frente, né? Que a gente chama de 4 chakras, tá? Mas, anterior ao ano 2000, são os 7 chakras. A informação vem do cosmos, vai se conectar ao chakra coronário e vai vir aqui. O que acontece? Essa informação, a gente está falando de energia sutil, coisas que vocês não estão vendo. Elas estão chegando aqui, mas elas não chegam aqui sem fazer efeito nenhum no corpo físico. Claro que vai movimentar o corpo físico, principalmente porque para essa informação em forma de códigos e frequências, para elas conseguirem se movimentar no agora desse indivíduo, elas precisam ter uma comunicação, uma interação com o corpo físico. Quem que faz a interação do corpo entre a energia sutil informacional que chega e o corpo físico? Sistema eixo tronco endócrino, que envolve suas glândulas do corpo físico. O que movimenta a atividade das glândulas do corpo físico? A parte de hormônios. Então, vocês têm todo um sistema hormonal conectado aqui. É essa bagunça aqui mesmo, ó. Tá vendo que vocês já não estão vendo o desenho do corpinho? Porque é isso aqui. Num vórtice de fluxo de energia em equilíbrio, isso vai acontecer infinitamente e não para, é o tempo inteiro. Quando algum ponto de chakra está bloqueado, está de certa forma não trabalhando, isso espana, por assim dizer, tá? O que acontece nesse momento atual de vocês? A maioria de vocês está buscando uma conexão com o interno. Isso já vem sendo dito também. Dentro da linha que for, vocês estão no momento onde vocês estão conectados com o interno. Independe se na caixinha onde estão protegidos agora existe só você ou existem mais pessoas. Cada ser humano tem esse sistema aqui. Então, se cada um de vocês conscientemente, uns mais conscientes, outros menos, estão em contato com a sua essência, com o seu interno, o que vocês estão ativando conscientemente ou não? A captação da energia cósmica através do chakra coronário. E se vocês estão captando energia cósmica através do chakra coronário com mais fluidez, com mais força, com mais consciência, com mais vontade, o que vocês estão fazendo? Vocês estão abrindo esse chakra coronário por vocês mesmos. Ninguém está abrindo para vocês, vocês estão abrindo sozinhos. E vocês estão fazendo o quê? Estão alcançando por ressonância as informações das suas essências cósmicas. E aí nós vamos voltar lá para a parte de corpo físico e pensar que vocês têm o processo sinapsial, neurônios, neurotransmissores, hormônios, tudo acontecendo no físico. Se vocês estão abrindo a parte sutil para captar mais informações, vocês estão dando uma sobrecarga para o seu sistema físico que não existia antes. Por que vem a dor de cabeça? Porque está aqui. Vocês estão ativando as sinapses, vocês estão buscando tudo isso. Por que vem o enjoo, a náusea?
porque está mexendo com a parte hormonal e junto com todo esse sistema sutil acontecendo de forma consciente ou não, vocês estão se movimentando numa rotina diferente no seu dia a dia físico e material. Vocês, de certa forma, quem tem a possibilidade de estar neste isolamento, está tendo que tipo de alimentação? A sua alimentação ela pode estar muito boa ou ela pode estar muito porcaria. E isso vai afetar? Não vai conversar? Ou vai? Provavelmente muitos de vocês estão com o sistema digestivo diferente, a parte de intestinal diferente, porque o corpo ele está produzindo, ele está captando e ele precisa excretar tudo que não serve também. Então, ou vocês estão segurando ou vocês estão soltando. Então, entendem que é todo o corpo reclamando, é todo o corpo puxando a atenção de vocês para esse agora. Tá acontecendo com todo ser humano. Não é só com você que está me ouvindo, é com todos. Quanto mais consciência vocês tiverem desse processo que envolve o sutil e o material, mais fortalecidos estarão para lidarem com o processo emocional que está sendo mexido junto. Não tem separação aqui. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, dor de cabeça naturalmente vai acontecer pelo processo. E aí, qual que é a dinâmica que vocês estão tendo? Eu posso sair de casa ou eu não posso sair de casa? Eu saio de casa porque eu preciso comprar suprimentos, eu preciso cuidar da minha família, enfim. E aí quando vocês saem de casa, o que acontece? Vocês estão saindo de um ambiente onde vocês estão depositando toda a energia, todas as suas esperanças, todas as suas emoções de algo melhor, estão transformando esse ambiente e vocês saem para o externo onde tudo ficou mais livre. Porém, quando vocês saem por externo, todos saem com uma energia de muito receio, de um medo de algo que vocês não enxergam. Vocês entendem aonde que está a grande pegadinha do universo ou do sistema ou do o que for que está fazendo com que vocês se movimentem no agora para encontrarem a essência? Então, a psicosfera, né, que é essa energia do planeta, a energia da Mãe Terra, lembram? A Mãe Terra conversa, a Gaia está conversando com vocês. E quando vocês limpam o externo, seja através de materiais poluentes, seja através do ser humano andando na rua emitindo forma-pensamento, esse ser humano não está mais andando na rua no volume que estava emitindo forma-pensamento, eles estão dentro de casa. Então, a psicosfera, a parte externa da casa de vocês, ao mesmo tempo que ela ficou mais aberta e mais limpa, quando existem pessoas, essas formas, pensamentos, eles estão muito mais intensos. Eu não diria pessimistas, eu diria intensos, tá? Porque há quem esteja... há quem ache que nada está acontecendo, há quem ache que está tudo acontecendo, e há aqueles que estão tentando buscar a linha do equilíbrio, que é o que mantém o sistema planetário em jogo. Então, quando vocês saem, e aí a captação é interna, lembram das anteninhas? Lembram da parte de captação das células? Lembram que vocês estão com o vórtice do chakra coronário mais aberto, para mais captação de conexão com a essência? Então, se a parte externa também está mais limpa, o planeta Terra também está captando, através do seu campo eletromagnético, mais informações multidimensionais. Então, quando vocês saem na rua, a captação através do chakra coronário é muito ampla. Por isso que dá dor de cabeça. Só por isso. Entenderam? E aí vocês não precisam sofrer com essa dor. Usem o que vocês têm em mãos, o que tem costume. Vocês tomam algum tipo de alopatia para dor de cabeça. Existem algumas recomendações, se não me engano,
de alguns remédios que não é para vocês utilizarem nesse momento, mas existem outros que vocês podem. O que que faz com que isso melhore? É um tratamento mais natural? É um alimento? Busquem porque vocês estão se conectando com a essência. Não se bloqueiem nesse sentido. Não usem uma espécie de de auto-julgamento, né? Ou de autoflagelo. Autoflagelo, tá? Ah, eu tô com dor, eu vou ter que sentir dor. Não precisa. O que vocês precisam entender é o que está acontecendo. Porque a partir do momento também que vocês entendem o que está acontecendo, quando vocês forem sair de casa, por exemplo, tubo de luz azul, pirâmide de proteção, conexão com a sua fé, com o ser no qual você se conecta para trazer essa força. Então, a hora que vocês saem desse ambiente onde vocês estão se sentindo seguros, se protejam o campo eletromagnético, protejam corpos sutis com a conexão que vocês têm, da maneira que vocês se sentirem melhores. Vocês se conectam à energia mais densa, mais próxima à Terra, hierarquia de orixás, o que for, anjo da guarda, que seja, se conecta com a proteção onde vocês consigam sair e se sentirem com uma espécie de escudo protetor e não suscetíveis a algo. Entenderam? Fortaleçam isso para que quando vocês precisem sair ou estar nos lugares dentro das medidas de proteção recomendadas dentro da matéria, dentro do planeta que vocês têm, homens e mulheres, humanidade, humanos, muito sábios no planeta que estão se movimentando e fazendo com que isso se desenvolva de uma maneira consciente e coerente, né? Então, dentro dessas medidas, protejam-se energeticamente também ao acessarem o externo, não só no interno, para o externo também. Quando retornam para dentro das suas casas, dos seus ambientes, também reforcem. Então, não é só o material. Quando chegam da rua em casa, não é só tirar o sapato, trocar a roupa, limpar as mãos. Também, mas pensem na energia. Limpem também o seu escudo energético. Então, aquele tubo de luz, aquela pirâmide protecional, também precisa ser limpa. Um bom exercício de mentalização e visualização energética é quando vocês chegam na porta dos seus ambientes, das suas casas, aonde for. Visualizem na porta uma grande cachoeira e inspira, solta o ar por alguns minutos e deixa essa visualização de água fazer toda uma limpeza e um carreamento em corpos sutis. E observem, de vocês entenderem como isso funciona, já é possível que melhore esse processo dessa sensação das dores, tá bom? Observem isso. Mais alguns sintomas físicos que foram relatados. Pele, tá? Então, a pele coça, ou começa a sair erupçãozinha na pele, bolinhas, uma espécie de alergia. Entendam que vocês estavam fazendo uma troca com o meio ambiente e agora vocês estão mais resguardados. Como que está o ambiente dentro de casa? Então, se não tinham tanto o hábito de manter a casa limpa num sentido de limpar o pó, limpar o chão, limpo mesmo. Agora vão precisar ter mais essa frequência dessa limpeza, não é? Porque estão mais dentro de casa, muitas vezes com mais pessoas. Então, vão sentir, porque vocês estão tendo contato mais direto com os micropoluentes. Então, a pele do corpo físico vai sentir. A pele do corpo físico vai sentir que quando vocês estão se banhando na matéria, muitos de vocês devem ter perdido um pouco o prazer de tomar um banho que limpe, alivie e relaxe. Muitos de vocês tomam um banho com medo ou querendo se livrar de algo que vocês não enxergam. Então, a pele vai responder. Isso é ressonância.
Então, essas sensações de coceira tem muito a ver com essa troca. O que vocês podem fazer para auxiliar o corpo físico nesse sentido? No banho físico, não usar uma água tão quente. Procurar usar produtos mais naturais, menos abrasivos. Lembrem-se que vocês estão dentro de casa, então vocês não estão carregando na pele aquelas informações, ou mesmo o ar externo, ou mesmo a sujeira, digamos assim, que vocês trazem da rua, porque vocês estão dentro de casa. Então, se tiver criança ouvindo, isso é um adendo dessa unidade, tá? Não estou falando que não é para tomar banho. É para banhar-se, sim. É só entenderem que o processo pode ser mais suave. Não precisa estar carregado de informações, tá? Porque a pele do corpo humano é o tecido protecional dos seus ossos, dos seus órgãos, do sistema nervoso, dos músculos, de tudo. Então, a responsabilidade da pele de vocês perante o invólucro humano, né, como invólucro humano, é muito grande. A pele sustenta o corpo físico. Então, é uma reação da pele, né? Essa coisa das erupções. Na medida do possível, vocês têm produtos já que auxiliam, mas está mais aqui, tá? Do que no ato de, né? É a compreensão de que tudo vai ficar bem, tudo está bem. E a pele, ela vai equalizando essa frequência junto com vocês, tá bom? Que mais? A parte de sintomas. Isso eu vou falar depois, por último. Quero falar da insônia, tá? Muitos de vocês também relataram que não estão conseguindo dormir, porém não se sentem exauridos, não se sentem cansados. Por quê? Porque vocês estão mudando o funcionamento do que vocês chamam de relógio biológico, está diferente. Por diversos motivos. Primeiro, pelos costumes, né? Aquela rotina que tinham de vou fazer isso tal hora, vou fazer isso, vou fazer... Isso mudou. Muitas dinâmicas dentro de casa mudaram. Não é para todos, né? Muitas pessoas não houve tanta mudança assim. Mas para muitos sim. E aí o que acontece? O corpo de vocês e a mente não estão com aquele desgaste tão grande físico. Então a necessidade desse corpo em descansar também reduziu, também diminuiu. Então aqui a minha sugestão é que vocês não briguem com isso. Se estão dormindo menos, porém o corpo está... Você não quer sair daí de trás? Então fica aqui, ó, quietinha. Se o corpo não está achando ruim, né? Se o corpo... se tá tudo bem. Durante o dia você não sente sono ou você não se sente cansado, tá tudo bem. Permita-se ter esse ritmo. E depois vai ter que se adaptar. Vocês estão tendo que se adaptar agora, então tem que se adaptar depois, é o de menos também, né? É mais para vocês entenderem que esse corpo está conversando com vocês, tá avisando, tá dizendo, olha, eu não preciso descansar tanto porque eu não estou me desgastando tanto. E com a alimentação é a mesma coisa, tá? Porque é o ponto... Ninguém perguntou sobre a alimentação, não houve pergunta. Eu vou trazer a informação porque é importante. Não descuidem com a alimentação. Percebam o que o corpo solicita. Vocês fazem uma mistura do alimentar-se com a parte emocional e isso é extremamente não saudável para a mente, mais para a mente do que para o corpo, porque o corpo vocês conseguem se movimentar depois, mas é mais para a mente. Então, cuidem da parte de alimentação,
Mais pra frente, se vocês tiverem dúvidas em relação a isso, podem perguntar, enviar e nós podemos abrir um pouquinho mais, tá? Como não houve nenhuma pergunta desse tipo, nesse sentido, não vou abrir tanto aqui neste momento, tá bom? E aí vamos para a parte de sintomas. Sintomas em que sentido? Algumas pessoas relatando ou questionando como que elas precisam agir ou o que elas precisam fazer quando sentem que podem estar contaminadas com este vírus e não sabem como agir. Enfim, por motivos diversos, ou teve contato com alguém, ou acha, enfim. Vamos lá. O que é este vírus? Ele é uma cepa de um vírus da gripe, não é? Então, os sintomas são de gripe. Se você está em contato, olha a importância de vocês entenderem como o corpo de vocês funciona. Se você conhece o seu corpo físico e as suas reações diante de um processo respiratório, no sentido de gripe, de resfriado, você vai saber como agir diante disso. Qual é o cuidado maior aqui? É quando chega na parte do respiratório. Por isso é importante vocês fazerem exercícios respiratórios, conhecerem e se conectarem ao seu ritmo respiratório. Porque é isso que vai lhes chamar a atenção. Hoje, no planeta inteiro, não é só neste país aqui onde vocês estão. No planeta inteiro, existe aí uma deficiência de alcance. Os números que vocês têm divulgados não chegam perto do que realmente é, de pessoas que estão afetadas por esse vírus ou que desencarnaram, porque muitos não chegam na pesquisa, né, na estatística que vocês chamam. Esses números não chegam, não está compatível. Tem mais desencarnados do que mostram, porém também tem mais curados do que mostram, e tem mais infectados do que vocês possam imaginar, porque as pessoas nem sabem. Então a coisa amplia de tal forma, né? O que é importante aqui? Se vocês estão conectados com quem vocês são, com o corpo físico e se conhecem, diante de algum tipo de imunidade reduzida, que é onde o vírus se aproveita, não é? Ele se instala. Vocês vão entender o que o corpo está vivenciando. Então, não entrem na linha do eu estou com muita tosse, eu estou com febre, né, com a temperatura do corpo elevada. É o vírus. Pode ser muita coisa. Então, se observem, o termômetro são vocês mesmos. Especificamente nessa situação, para este vírus, eu solicito que vocês prestem atenção na respiração. Existem diversas reações, os corpos, os sistemas são individuais. Então, o que vai chamar atenção é a respiração. Entrou num processo de baixa imunidade, entrou num processo virótico, entrou num processo gripal, enfim. Vai prestar atenção ao aumento de temperatura corporal, tempo, né? E respiratório. Porque isso tudo não vai acontecer em pedacinhos. Primeiro vai te dar uma febre, depois... Não, isso tudo acontece junto. Então, se observem. Ninguém melhor do que vocês para entenderem o ritmo dos seus corpos. E é aí que a frequência do medo e do pânico atrapalham. Porque elas se sobrepõem à percepção de quem vocês são. Entenderam isso? Então, não há, mundialmente, globalmente, não há suporte, não há sistema de saúde que dê conta dessa demanda. Então, cada um de vocês precisa se cuidar e fazer a sua parte por si e por aqueles que estão ao redor. Observem o sistema respiratório. Vocês sabem quando vocês ficam exaustos, cansados, quando a respiração está complicada, ou vocês estão fazendo alguma atividade física, mas se ao levantar um copo
sentiu-se cansado como se tivesse feito um exercício físico, tem algo errado aí. Esse é o melhor sinal que vocês podem ter, tá? Por isso, o fortalecimento do sistema imunológico é muito importante, certo? Vamos entrar na parte emocional, apenas pontuando algumas coisas, tá bom? Para não ficar muitas informações, e na nossa próxima transmissão a gente consegue trazer as questões emocionais um pouquinho mais amplas, até porque eu acredito que até lá muitos de vocês já vão estar se movimentando melhor nesse sentido, tá? Alguns relatos de ansiedade. O que eu peço aqui para vocês, primeiro é que vocês busquem saber o que é ansiedade, tá? Porque essa ansiedade, ela é falsa ou ela é verdadeira? Mas assim, o que é ansiedade? Então, muitos de vocês estão relatando ansiedade, mas não estão, de fato, ansiosos, tá? O que vocês têm, às vezes, é uma palpitação, é uma energia que precisa se estabilizar, mas não necessariamente a ansiedade, tá? Então, ter um discernimento do que significa a ansiedade é muito importante. Então, busquem isso e na próxima conversa que tivermos aqui, no tempo de vocês, no tempo terra de vocês, nós traremos um pouquinho mais sobre a questão da ansiedade. Fica aí como uma tarefa de casa para vocês buscarem, tá bom? Lembrem-se que uma das coisas que é importante buscar quando vocês querem entender a ansiedade, principalmente nesse momento aqui, busquem também o que é aceleração e desaceleração de rotina, de costumes. Acelerar gera ansiedade, desacelerar gera ansiedade. Em que frequência? É ressonante ou não é ressonante? Busquem por aí, tá bom? E aí a gente conversa no nosso próximo encontro. Alguns relatos também de desespero, de sensação de perda, como se algo ou alguém tivesse morrido. Então vamos lá. Lembram que eu falei da energia da psicosfera, a energia do planeta? Algo ou alguém morreu. Muita gente morreu. Muita gente desencarnou, muito ser humano desencarnou. Ao mesmo tempo, muita gente ao mesmo tempo. Então a psicosfera do planeta tá com esse pulso de perda, de luto e, de novo, a humanidade de forma geral não consegue lidar com o processo de vida e morte. Se vocês perdem um bichinho de estimação, vocês sofrem. Se vocês perdem alguém próximo, vocês praticamente se sentem desencarnados juntos. Então, lidar com o processo de vida e morte é mais uma busca que precisa ser feita. Para quem é mais já adulto, né, na cronologia humana, e para os pequenos também, porque esses pequenos precisam entender esse ciclo da vida e da morte, certo? Então, a sensação de luto, de um desespero, é um desespero pela vida, é um desespero por estar aqui. E percebe como isso envolve muita coisa? Então, se a psicosfera tá com a informação, e aí vocês estão aqui, ó, lembra? Chakra coronário aberto, captando tudo que vem da essência. Então, é um misto com a parte emocional. Por outro lado, eu tô achando bem interessante o que vocês estão mandando aqui, porque tá mexendo com muita coisa. Por isso que essa parte de emoções nós vamos trazer mais a fundo no nosso próximo encontro aqui, tá bom? Mais um questionamento foi a necessidade de solitude, tá? A necessidade de estar sozinho, a necessidade de... o que vocês traduzem muito em vou sair correndo, né? Eu vou sair correndo por aí, quero ficar sozinho, não quero que ninguém fique aqui por perto. Se estão em casa, se tem menos gente, ainda é mais tranquilo. Se tem mais gente, a vontade de empurrar todo mundo longe e ficar sozinho. Essa necessidade de solitude, ela vem da conexão com a essência. Vocês estão se conectando com suas próprias essências. Então, é uma necessidade, muitas vezes inconsciente, de estarem com vocês mesmos. Entenderam? Então, essa necessidade de uma solitude,
tá? Que mais? Aqui tem a ver com a parte do coletivo, tá? Então, assim, não é só você que tá sentindo essa necessidade de ficar sozinho. Não é só você que tá com a sensação de desespero. Não é só você que tá se sentindo nesse processo de uma ansiedade. Todo mundo tá. A humanidade está com esse pulso. E aí, nessa vertente, o que a gente pode trazer no sentido de frequenciamento e ressonância? Sim, falamos do amor, do equilíbrio, mas a gente também precisa falar da harmonia. E aqui, nesse contexto, a gente fala da compaixão. E também fica como lição de casa. Busquem o que significa a compaixão para vocês, porque é isso que precisa ser trabalhado, é isso que precisa ser frequenciado para que vocês consigam movimentar essa roda, né, tão grande de sentimentos, de emoções, de sensações, porque vocês estão misturando tudo, sentimentos, emoções e sensações, estão fazendo um turbilhão com tudo isso, enquanto que o ideal no sentido de consciência e praticidade seria ter um caminho para cada coisa, né? Um caminho para a emoção, um caminho para o sentimento, e juntar tudo conforme seja solicitada aquela frequência. Mas isso não acontece, né? Que é o grande desafio do ser humano quando adentra a densidade do planeta Terra. Perde-se esse discernimento das sensações, das emoções e dos sentimentos. Então, por isso sugiro que busquem, estudem um pouco mais no sentido de energia sutil, para que vocês entendam essas chaves que estão sendo ativadas aí, tá bom? Então, fica aqui o nosso... a nossa mensagem, a nossa orientação para que vocês se observem corpo físico, observem como estão se sentindo, observem que no físico e no material vocês estão vivenciando o momento, então por mais que exista toda a energia sutil e toda essa conexão que é o que ancora vocês na Terra, vocês estão no material, então observem esse corpo físico, cuidem da parte mental, observem o físico, a parte respiratória, certo? Não precisa ficar sofrendo com dores. Se movimentem dentro dos discernimentos individuais. E lembrem que discernimento é individual, né? Então, muitas vezes as pessoas que estão ao redor não estão com a mesma visão que você, não estão com o mesmo pensamento que você, isso não ressoa. Então, compaixão, tá bom? Lembre-se que se vocês estão conscientes de estarem aqui com a anteninha aberta na captação de informação de essência, a pessoa que está ao seu lado às vezes não tem essa consciência, mas ela também está com a anteninha aberta. A humanidade inteira está com a antena aberta, tá? Em captação essência, cada um no seu ritmo, cada um no seu frequencial, mas todo mundo aqui com o chakra coronário muito mais captador, digamos assim, tá? Houve uma outra pergunta em relação aos chakras, onde lá nas informações já passadas anteriormente sobre emoções, são citados alguns chakras diferentes, tá? Que é o chakra navegador e o chakra orientador. O chakra navegador tá no meio das costas de vocês e o chakra orientador é exatamente aqui na nuca, tá? Então, se esses chakras têm a ver com a questão das dores, dor de cabeça, todos os chakras têm a ver com isso, tá? Se o chakra coronário tá aberto como antena para captação de informação e vai passar essa informação para todos os outros, existe o orientador e o navegador. Então, é claro que essas informações vão passar para eles conseguirem se movimentar aqui na densidade. O chakra navegador, que fica no meio aqui da parte de coluna, né? Coluna cervical, isso.
esse chakra, ele capta as informações mais densas, tá? Então, se vocês também, não houve relato, mas no físico, se vocês estiverem com muitas dores na coluna, dor nas costas, dor no ombro acho que algumas pessoas até falaram, mas dor nas costas, dor na base das costas aqui, lembre-se que vocês estão sustentando no físico uma energia muito intensa que está vindo aqui através do chakra coronário, então essas dores vão acontecer. O que eu posso fazer para melhorar essa dor? Não é assim entupir de remédio. Vocês têm a ferramenta principal de vocês é o próprio corpo. Então, o que vocês podem fazer hoje? Existe aí, né, essa necessidade de mexer o corpo, atividade física, mas percebam que vocês estão com menos movimento. Mas isso não quer dizer que vocês estejam parados. Mas o que o corpo pede? Ele pede exaustão ou ele está pedindo relaxamento, estiramento? É isso que o corpo físico precisa também agora. Mais do que trabalhar até exaustão os seus músculos, o que os seus músculos precisam é de estiragem, como fala? Flexibilidade. Então, esticar os músculos. Então, movimentos onde vocês se esticam, se alongam, são os melhores movimentos para esse momento agora. Vai ajudar na parte de dores, principalmente aqui. Lembre-se que vocês têm aqui, ó, a maioria de vocês tem 2 mãos físicas. Essas mãos, elas podem auxiliar num processo de drenagem e autoestimulação, que é o que vocês chamam de massagem. Então, se vocês esperam passar esse tempo para ir numa pessoa que faça esse movimento, vocês não precisam esperar, podem fazer em vocês mesmos. Pequenos toques, pequenos estímulos na pele, para lembrar que essa pele, ela precisa também, ela também está tensa. Não são só vocês aqui que estão ansiosos e tensos, o corpo de vocês está tenso, né? Está se adaptando. Entenderam isso? A ideia hoje era trazer muita questão do físico mesmo, a parte de sintomas, porque é o que é natural que ao longo, né, desse tempo, e ainda tem mais um tempo pela frente, o tempo de vocês ainda é bastante, tá? Embora algumas solturas aí, enfim, mais pra frente vocês vão entender isso melhor, mas vocês ainda vão ter um bom tempo de adaptação nesse processo mais introspectivo, tá? E agora, o próximo movimento aqui nosso de auxílio, e porque está sendo a sequência mesmo, são as questões internas profundas, as emoções. Então, se observem, tá? Observem como vocês estão com vocês mesmos, com os outros ao redor também, mas o questionamento maior pode ser interno, vocês com vocês. Vocês com o que vocês já têm, vocês com o que vocês já conquistaram, vocês com o que vocês gostariam de fazer, porque se vocês estão em introspecção e querem sair correndo por aí, vão estar cheios de planos para depois. E como que isso está se movimentando? E tudo que você conquistou até agora. Entendem isso? O movimento, o movimento individual diante da vida. Então, se há um receio, muitos estão com receio de perder a oportunidade de estarem encarnados, outros, mas então que eu quero ir embora logo. E não é bem assim, né? Então, isso tudo vai começar a pulsar com mais intensidade. Se já não estiver pulsando, vai pulsar com mais intensidade. E é o nosso próximo passo aqui de auxílio no nosso próximo encontro. Não sei quanto tempo, acho que já vai terminar o tempo. Se vocês tiverem alguma coisa para questionar, questionem. E senão nós encerramos. Vem aqui. Venha. Pode vir. Vem. Por que você derrubou o negócio ali? Não derrube de novo. Perguntas? Se não tiverem questionamentos, nós vamos encerrar.
e vocês podem... Não derrubem. Não. Vocês sentem chakra laríngeo, porque o chakra laríngeo é onde vocês se expressam, né? É onde vocês lembram lá que vocês captam o chakra coronário, a informação, código, movimento sinapsial, o chakra frontal auxilia em todo o processo das glândulas cerebrais, e quando chega no laríngeo é onde vocês conseguem não só pôr para fora no sentido de falar, né? Mas de agir. Então, muitos de vocês estão sentindo porque foram bloqueados nas ações, né? Muitos planos ficaram bloqueados, travados, muitas coisas que estavam em andamento e que de repente finalmente iam chegar numa definição ficaram travadas. Então, vai pulsar, né? Vai sentir porque estava ali, a informação já estava ali, tá? Então, num sentido de chakra laríngeo, vocês podem utilizar as pedras, né, os cristais, no sentido de fazer algum tipo de meditação, a própria água, mas aqui no sentido de chakra laríngeo, o que é mais efetivo é trabalhar com cristais para que essa energia se expanda para os outros chakras, porque ficar pulsando aqui só vai fazer com que vocês engulam e não vão digerir isso energeticamente, tá? Não vão digerir que é lá através do chakra do plexo solar, quer dizer, até chegar no plexo solar e vai travar de novo no chakra cardíaco, que é onde vocês acumulam as emoções, vai travar ali de novo. Então, o ideal é fazer com que tire essa frequência do laríngeo, usem cristais, tá? Cristais em tons de verde, cristais em tons de azul, certo? E só posicionar o cristal, vai fazer uma espécie de relaxamento, de meditação, como vocês têm costume, e só posiciona o cristal aqui, certo? Se aplicam, se tem algum tipo de conexão energética, energia de imposição de mãos através dos chakras das palmas das mãos na garganta também pode auxiliar, tá bom? Algo mais? Então, foquem na parte emocional, se observem e, tendo dúvidas de todas as informações que vieram aqui, usem a comunicação através com este canal, que o nosso andamento aqui, no sentido de vir e auxiliá-los, é exatamente com o que vocês nos trazem, né? Porque trazer as informações prontas, existem diversas equipes energéticas, diversos movimentos. Então, quando vocês querem saber, por exemplo, das civilizações antigas, de fato é uma outra equipe que vai trazer essa informação no momento certo, né? Porque precisa da disponibilidade dessa unidade humana. Então, informações elas vão chegar, o acesso vem, mas o que vocês estão buscando? Então, aqui nós trabalhamos com a parte de ativação consciencial dentro do agora de vocês. Entender que existe o macro e existe o micro e que os dois precisam se conectar para que vocês vivam no agora essa experiência a qual se propuseram, certo? Então, muito obrigada, até a próxima. Façam aquele processo da água e cuidem-se no agora. Até a próxima.